Primeiramente, me apresentando, eu sou a Maria Vitória, sou do time de experiência aqui do vendedor dentro do Mercado Livre. Acho que alguns de vocês já me conhecem, estou aqui em todos os webinars, principalmente nessa sequência de Black Friday que estamos apresentando para vocês. Então, aproveitem bastante. Hoje a gente tem aqui um tema super legal com o Matheus, que é sobre envios flex. Então, a gente sabe que agora, principalmente, chegando aqui a data dupla do 11/11, Black Friday tem bastante coisa acontecendo, e uma das prioridades para o comprador ali é a agilidade na entrega, né? Então, por isso que a gente entende que esse assunto é super legal e importante para vocês saberem, tá? E aí, aqui eu vou passar para vocês um pouquinho de como participar aqui conosco, tá? Então, durante o webinar, as dúvidas que vocês forem tendo, no nosso canto direito inferior, nós temos essas 9 bolinhas, e vocês podem ir mandando as dúvidas no campo de perguntas. Eu já vou enviando lá uma também, para vocês irem enviando durante a apresentação, e ali no final nós temos uns 10, 15 minutinhos para a gente poder responder as dúvidas, tá bom? E aqui para vocês um pouquinho do que é a nossa Black Friday, ou para vocês sentirem do que foi 2024 e o que a gente está esperando para agora. Das pessoas declararam interesse em comprar na Black Friday. Quando a gente olha Pernambuco, esse número sobe para 87%. O principal objetivo nosso é manter o mesmo nível de serviço e velocidade da entrega num período convencional também na Black Friday. A Black Friday virou a data mais importante do Brasil. Mais de 80% dos consumidores, por pesquisa, pretendem antecipar as compras de Natal, aproveitando as ofertas da Black Friday. A gente tem mais de 4 mil pessoas aqui hoje operando Black Friday, mais de 40 mil pessoas no Brasil. A Black Friday é na sexta, né? Na segunda-feira a gente quer ter entregue praticamente toda a Black Friday. A gente hoje já tem um prolongamento dessa data, né, durante todo o mês de novembro. De acordo com uma das principais plataformas de venda online, 82% dos mineiros pretendem aproveitar as ofertas da Black Friday. A gente entra no período da Black aí com mais de 61 milhões de compradores ativos. Vamos com tudo aí, que Black é Black, bora fazer volume e fazer a entrega chegar na casa dos consumidores. A gente aqui por pesquisa sabe que 70% dos consumidores vem se planejando para essa data. E hoje vai ser o maior dia de vendas do Mercado Livre na nossa história. Bom, pessoal, esse daqui foi um pouquinho para vocês do que foi a nossa Black Friday 2024. E aí aqui uma curiosidade, em 2025, no dia 6/6, a gente já bateu o recorde da nossa Black Friday e a gente vem fazendo isso em todas as outras nossas datas duplas. Então, o que nós esperamos para amanhã é que tenhamos um número maior ainda de vendas e na Black Friday ela seja cada vez mais histórica. Então, caso vocês tenham dúvidas, vão interagindo aqui com a gente. Mar, muito obrigada pela sua participação. Você já está como co-apresentador também, tá? Combinado, Vicky. Obrigado. Primeiramente, boa tarde a todos aí. Um prazer estar aqui para passar um pouquinho para vocês aí do que é o Flex e mostrar como o Flex hoje, a operação de Flex, pode ser uma das principais alavancas de crescimento, principalmente para sellers que são pequenos e médios, onde a gente sabe ali que
a gente tem que vender bastante, vender a plataforma, performar bem para conseguir ali ter um destaque, ou até mesmo ali uma reputação verde, enfim, para garantir ali a melhor experiência para todos do ecossistema aí. Eu sou o Matheus, eu faço parte do time de envios, eu sou especialista na operação de Flex, e aí, exatamente como a Vicky falou, a gente utiliza desse espaço aí, do final desse espaço, para a gente tirar as dúvidas aí que forem surgindo no decorrer da apresentação. Então, bora lá. Primeiramente, explicando um pouquinho do que é a operação de Flex. Então, hoje a operação de Flex é uma operação onde vendedores e compradores, eles estão dentro de uma mesma região, e com isso ali a gente consegue ofertar uma entrega no mesmo dia, uma entrega no dia seguinte, ou até mesmo, no caso de São Paulo, capital, entregas em até 3 horas, que a gente vai explicar um pouquinho também sobre Turbo. Então, essa modalidade, diferente das outras modalidades de envio dentro do Mercado Livre, a responsabilidade por todo esse processo é do vendedor. Então, ele anuncia ali o seu item dentro do marketplace, do Mercado Livre, em comparação com o full, que ali vocês entregam o estoque, deixam o estoque 100% ali com o vendedor, com o Mercado Livre, e o Mercado Livre faz tudo. A operação de Flex, vocês são responsáveis por fazer essas outras etapas. Então, ali, a separação e embalagem, vocês ficam como os responsáveis de realizar isso com a logística que vocês já existe, com a logística que vocês já têm no galpão, que vocês já fazem a operação de vocês, você faz toda a parte de separação e embalagem desse pacote pós-venda, né, depois que acontece essa venda. Coleta e transporte, ali vocês determinam ali qual vai ser o meio que vocês vão entregar esses pacotes, e aí eu apresento um pouquinho para vocês na frente aí quais são os 3 tipos de envios que vocês podem realizar. O pós-venda também fica a critério de vocês, e caso vocês trabalhem com uma transportadora homologada ali, que o Mercado Livre acaba indicando, essas transportadoras elas já conseguem ajudar ali numa reentrega, num cancelamento, ou qualquer tipo de problema que aconteça ali durante a entrega desse pacote. E o rastreio que vocês conseguem ter através da plataforma do Mercado Livre. Então, hoje a gente tem ali essas opções. A gente tem 3 opções de envios. Então, o primeiro, seller grande, enfim, já tem uma logística própria, a gente já consegue operar com essa logística para fazer essas entregas. O único ponto de atenção é que, se vocês não trabalham com uma transportadora indicada no Mercado Livre, ou trabalham com uma outra transportadora, ou deseja trabalhar com a sua logística própria, é necessário baixar o aplicativo de envios Flex, que é o aplicativo onde a gente consegue dar o tracking de rastreio desse pacote. Então, uma vez que tem a venda desse pacote, ele precisa ser bipado para mostrar para o comprador que esse pacote está a caminho. E através desse aplicativo do Envios Flex é que realiza as bipagens. Então, hoje, toda transportadora ou todo seller pode ser a sua própria transportadora. Então, você pode pegar esse aplicativo e realizar os envios por conta própria. Quando a gente fala hoje para operar com Flex, para ativar Flex, é necessário cumprir com alguns requisitos. Dentro desses requisitos ter ali uma reputação verde, no mínimo amarela, ter ali mercado envios ativos na conta, o full, coletas ou places. Então, esses 3 tipos de modalidades do Mercado Livre, Flex ali é um complemento dessas modalidades. Hoje você não pode só ativar Flex dentro do seu painel, isso está linkado com esses outros modais de envios que eu falei para vocês. Possuir uma frota própria ou contratar um veículo parceiro, que é basicamente o que eu vou explicar um pouco no próximo slide. Estar dentro da área de cobertura de Flex, isso mudou em setembro, onde a cobertura de Flex é todo o Brasil. Hoje a gente consegue ativar Flex em todas as regiões do Brasil. Antes seria somente nas capitais, então a gente tinha 7 capitais onde a gente tinha Flex ativo, e com essa mudança a gente traz ali Flex para todas as localidades do Brasil, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente também. E, por último, passar por uma análise interna de segurança, que essa análise é feita de maneira automática, e assim que todo esse conjunto ali está ok, você já consegue ali dentro da sua preferência de vendas, entrar no painel do vendedor, ativar Flex, e aí, se estiver no estado de São Paulo, ativar Envios Turbo. É bem simples a ativação do Flex, e se você tiver essa habilitação para ativar, é porque você acaba cumprindo todos esses requisitos. Quando a gente fala das entregas, igual eu estava falando agora, a gente tem 3 modais de como entregar esses pacotes. Então, o primeiro deles, tem uma logística própria,
consigo realizar essas entregas? Sim, consegue. Baixando o aplicativo de Envios Flex, você consegue, a partir que tem uma venda, você consegue fazer o BIP desse pacote para realizar a entrega, futuras entregas, enfim, fazer toda a tratativa de transporte. Ah, Matheus, eu tenho uma transportadora que é da minha confiança, já trabalho com ela há um certo tempo, ela pode operar com Flex? Sim, desde que ela tenha aplicativo de Envios Flex baixado e realize todo o processo de baixa desse pacote. Importante que a baixa desse pacote tem que ser corretamente para não ser afetado tanto reputação, quanto cancelamento, quanto taxa de reclamação. Então, é muito importante estar ciente e trabalhar com transportadoras que realmente entendam do processo e realizem o processo de forma correta, para que vocês não tenham ali nenhum prejuízo no final das contas. E a última é trabalhar com uma transportadora homologada do Mercado Livre, que hoje, a partir do momento que você ativa ali o Envios Flex, você tem uma listagem de transportadoras, que essas transportadoras, para elas serem homologadas, ela precisa ali cumprir alguns requisitos básicos, então como SLA acima de 98%, contar com o time de contact center deles para fazer toda a triagem de atendimento, de cancelamento e todo o processo, ter uma taxa de reclamação muito baixa. Então tem alguns requisitos que a gente cobra dessas transportadoras para que elas entreguem o melhor nível de serviço para vocês. E aí eu vou explicar um pouco também no final da relação dessas transportadoras com o Mercado Livre. E aí eu deixo bem claro que a opção de entrega desses pacotes, os seus pacotes, é de total responsabilidade de vocês. Então vocês decidem com quem operar e quando operar. Isso é muito importante frisar, exatamente por essa relação que a gente entrega ali, a gente monitora essas transportadoras, mas a gente acaba não garantindo esse nível de serviço. E aí é totalmente com vocês essa parte. Trazendo um pouco dos benefícios que a gente tem ali ao ativar Flex. Então, hoje, como eu falei para vocês no início, o Flex é uma alavanca de crescimento dentro do Mercado Livre por conta do Chegará Hoje. Então, os anúncios que têm destaque dentro da nossa plataforma do Mercado Livre são os anúncios que são aquelas promessas mais rápidas. Então, se você tem um item que chegará hoje e o item que chegará depois de amanhã, sempre o destaque de quem vai estar em primeiro, segundo, terceiro lugar vai ser o que tem a tag de chegará hoje, porque é a promessa de entrega mais rápida. E isso vai com todos os outros modais dentro do Mercado Livre. Sempre a promessa mais rápida é a promessa que vai, os itens que vão estar acima de destaque para o comprador. E com isso, com essa tag de chegará hoje, chegará até 3 horas, enfim, chegará no dia seguinte, a gente consegue uma conversão de até 4 vezes mais, porque a gente sabe que a ansiedade do comprador ali de receber o item é tão grande que, por mais que ele não vá utilizar aquele item naquele mesmo dia, ele precisa que seja entregue no mesmo dia. Então, isso acaba gerando uma conversão muito grande quando a gente coloca ali os outros dias, que aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho no slide à frente. Filtro único de entrega. Esse filtro único é muito importante, que é exatamente o filtro de chegará hoje, chegará amanhã. E na região de São Paulo, na Grande São Paulo, o filtro chegará em 3 horas. Isso ganha um destaque muito grande, uma relevância muito grande, porque o chegará hoje é muito bom, e ele já sempre estava em destaque. A partir do momento que você ativa o Envios Turbo, que são as entregas de até 3 horas, vocês têm a tag de chegará até 3 horas. Então, se eu tenho um item que tem chegará hoje e chegará em 3 horas, ele sempre vai destacar o chegará em 3 horas, ele sempre vai destacar o seu item para os compradores que estiverem dentro do raio, por conta dessa entrega rápida. Visibilidade de entrega rápida, então quem compra ali consegue identificar que o item vai chegar em 3 horas, vai chegar no mesmo dia, ou chegar no dia seguinte. Melhora na reputação e no crescimento. Melhora na reputação e no crescimento é basicamente ali, se você tem essa tag, tem essa conversão, você tem ali a maior quantidade de vendas, automaticamente você acaba melhorando a sua reputação, você cresce dentro da plataforma e logo ali você já está ali recebendo um convite para um full, ou enfim, para uma coleta, vocês que são de agências. Então, assim, por isso que o Flex ele vira uma alavanca muito grande de crescimento dentro do Mercado Livre. E aí a gente acaba utilizando isso para ajudar os outros picking types. Então, ali você começa nos correios, a partir do momento que você tem você tem todo o seu fluxo fiscal ok, você passa para agências, que aí você tem que levar os seus pacotes até a agência. Ali você já consegue ativar Flex no momento que você está em correios. E aí você consegue já ir alavancando a sua quantidade de vendas para chegar ao mínimo de coletas e depois chegar ao mínimo do full, que aí entra na questão ali de o seu item ser estratégico e a gente precisar trazer esse item para dentro de casa por conta de quantidade de vendas que você está vendendo e etc. Então isso é muito importante reforçar que
Flex é uma grande alavanca de crescimento, principalmente nesse período de pique, onde a gente sabe, trabalha o ano inteiro para isso, espera muito esse momento, então é importante ali garantir que vocês realmente tenham Flex ativo e ofereçam Flex para os seus compradores. A gestão é feita pelo próprio vendedor, então, como eu falei, vocês conseguem ali definir quais são as transportadoras que vocês vão operar, qual é a capacidade que vocês têm de expedição, de coleta, de armazenagem, se vocês querem trabalhar final de semana ou não, qual que é a zonificação que você quer atender. Eu não quero atender região muito longe, eu só quero atender minhas regiões mais próximas. Vocês conseguem realizar isso, então é bem importante reforçar isso, porque acaba sendo um ponto de destaque. O estudo que a gente fez ali, 20% a mais de ativação, 20% a mais de vendas pós-ativação, isso foi estudado com 150 sellers dentro de um determinado período, e eu mostro para vocês um pouquinho mais para frente. E tem uma particularidade no Envios Flex que a gente, como a responsabilidade do envio é do vendedor, e o vendedor tem que garantir que a transportadora opere de maneira corretamente com todas as legislações de cada país, a gente, o Envios Flex, ele tem liberado para produtos perigosos, inflamáveis, baterias de carro, baterias de auto, baterias de notebook, extintores de incêndio, líquidos inflamáveis. Então, tem uma série de outros itens que o mercado em envios como um todo não pode absorver isso, mas na operação de Flex vocês conseguem ativar. Quando a gente fala de taxa de conversão, é basicamente o que que eu havia passado no slide anterior. Então, hoje, mais de 56% das entregas que são realizadas dentro do Mercado Livre são realizadas dentro das 24 horas. Isso mostra a importância que o Mercado Livre entrega cada vez mais rápidas para os seus compradores, para garantir ali a melhor experiência de envios. E quando a gente coloca esse prazo de entrega, né, quando a gente olha para o mesmo dia, a gente tem uma taxa de conversão de até 2 vezes, quase 3% a mais do que os outros dias, pela ansiedade de receber ali o item para o mesmo dia, e o brasileiro ali costuma comprar as suas compras sempre na última hora, e realmente é para chegar ali o mais rápido possível. Essa taxa de conversão já é muito boa, de 3%. Quando a gente olha no dia seguinte, que a operação de Flex também proporciona Next Day, que é no dia seguinte, e Same Day, que é no mesmo dia, a gente tem uma taxa de conversão ali de 2%, e nos outros dias a gente vai diminuindo, porque a gente sabe que se tem um item que você vai comprar para chegar daqui a 6 dias, a probabilidade de você comprar esse item em outro lugar, outra plataforma, em outro método, é muito maior do que ali você ter esse prazo de entrega mais rápido. Então, é muito importante reforçar que a operação de Flex ele vem para ajudar vocês a alavancar essa taxa de conversão, essa quantidade de vendas, e deixar tudo preparado para esse momento de peak season, que a gente ali passou já o Dia das Crianças, agora tem a peak season, está chegando o Natal, e a gente sabe que é esse momento que bomba de vendas, e bombas de vendas de entregas rápidas. Então, garantam que vocês ofereçam essa entrega no mesmo dia, entrega no dia seguinte, envios turbo, para conseguir aproveitar o máximo que a gente tem ali para entregar para os nossos compradores. Quando a gente fala de taxa de conversão, e aí eu trago aqui um pouco geral, assim, de todas as verticais que a gente tem dentro do Mercado Livre, a gente tem uma taxa de conversão de até 5 vezes mais, algumas verticais menos, outras verticais mais, e as verticais que a gente pode ver que tem mais destaque são as verticais que são produtos express. Então, supermercado a gente tem ali quase 9% de taxa de conversão se você oferece ali uma entrega no mesmo dia ou no dia seguinte. Exatamente porque você esqueceu de comprar alguma coisa no mercado que você fez no início do mês e você precisa para agora. Você realiza a compra ali até meio-dia, 1h da tarde, para chegar no mesmo dia. A gente tem esportes e saúde. Esportes e saúde acaba entrando ali muito alguns suplementos, algumas coisas alguns materiais para esporte mesmo. Então é uma coisa que a gente precisa para já também. Então, vi no Instagram alguma coisa que vai me ajudar a emagrecer. Então, entra um pouco nessa categoria de esporte ali, você quer para já. Então, são categorias que a gente consegue ali entregar mais rápido, e com isso, se eu entrego essa opção de entregar mais rápido, o comprador sempre vai aderir para comprar pela gente. Então, isso é o geral ali, não vou falar todas as verticais, mas isso é para mostrar a importância da entrega rápida, a entrega no mesmo dia.
O que eu acabei passando para vocês muito rápido nos primeiros slides é a taxa a quantidade de vendas pós-ativação. Então, esse estudo foi realizado no período de 2 meses, com uma amostragem de 150 sellers, onde a gente identificou que logo nas primeiras semanas, quando os sellers ativaram o Envios Flex, isso nas regiões metropolitanas, regiões fora das regiões metropolitanas têm uma certa dificuldade, mas também tem ali a sua quantidade de vendas ali superior ao que teria antes, se não oferecesse esse envio no mesmo dia, mas para as regiões metropolitanas, a gente identificou uma taxa de aumento de venda de até 20% pós-ativação de Flex. Isso mostra ali o que ali eu venho reforçando para vocês, que o Flex é a grande alavanca de crescimento dentro do Mercado Livre hoje, e é muito importante vocês conseguirem aproveitar isso e usufruir, enfim, e conseguir trabalhar da melhor forma possível para entregar uma ótima experiência para os compradores. Estou falando de Flex em regiões metropolitanas e não regiões metropolitanas, mas é basicamente essa explicação que eu trago para vocês. Então, vocês podem ver nesse mapinha uma zonificação desenhada. Isso ali era a zonificação que a gente tinha antes da gente lançar Flex em todas as regiões do Brasil. Então, hoje, depois que você ativa ali o Envios Flex, ele já vai dar diretamente, se você tiver com o endereço dentro da zonificação, dentro da região metropolitana, ele vai dar ali esse mapinha para você selecionar as zonificações que você deseja operar, e ali para você fazer a melhor gestão do seu envio. E se tiver fora, tem a opção que é o Flex fora das regiões metropolitanas, que a diferença de você selecionar o raio, a zonificação que você vai atender, você seleciona um polígono, você desenha um polígono no seu painel, e um exemplo, se o comprador estiver dentro desse polígono que você desenhou, vai ter a opção para o comprador de chegará no mesmo dia. Chegará no mesmo dia, chegará no dia seguinte, depende da configuração que você que vocês configuraram no painel. Se ele estiver fora dessa zonificação, segue a logística que tem hoje. Eu falei para vocês que Flex ele precisa estar linkado ali com alguma outra logística, fulfillment, coletas ou agências. Então, o próprio sistema identifica. Se o comprador estiver dentro desse raio que vocês desenharam, vai ter a opção de chegar a hoje. Se o comprador estiver fora desse raio, ele vai por fulfillment, por cross-docking, por agências, pela logística que vocês têm, ou pelos correios também, que a gente comentou que tem sellers aqui que podem ser de correios. Então, vocês já conseguem operar isso, e o sistema é inteligente o suficiente para entender da onde que tem que sair esse envio, e qual a logística que tem que sair. Antes, esse raio era um raio linear que você aumentava ou diminuía, e isso era de 1 a 30 quilômetros. A gente trouxe uma atualização que esse raio pode chegar até 200 quilômetros, identificando algumas oportunidades. Então, seller da região de Jundiaí que deseja operar em São Paulo, o seller da região de Extrema, que é uma região que tem um polo muito grande de empresas, deseja operar em São Paulo. Então, a gente consegue expandir esse raio de cobertura e oferecer esses benefícios da entrega no mesmo dia, no dia seguinte, e poder ativar Flex dentro dos anúncios. Falando um pouquinho sobre custos e precificações. Então, aqui eu tenho abaixo de R$ 79,00 e acima de R$ 79,00. Esse valor não muda, então, assim, a gente trabalha muito com R$19,90 hoje, R$19,00, que é o novo modelo, mas isso é só para compradores. Quando a gente fala de vendedores ali, a gente considera esse valor a mais, acima e abaixo de R$ 79,00. Então, a gente tem 3 precificações diferentes. O primeiro, que está em amarelo, que é o Flex GM, o Flex convencional, o Flex General Merchandise, que como a gente fala aqui, são os Flex, nada mais é do que o Flex dentro da região metropolitana. Esse Flex, ele tem 3 especificações distintas. Vou pegar um exemplo, Osasco. O seller é da região de Osasco. Se o comprador for da região de Osasco, ele recebe o valor de regiões próximas, que aí seria um valor de R$ 8,90. Esse valor o comprador vai pagar para o Mercado Livre, e o Mercado Livre vai repassar para vocês, e vocês vão repassar para a logística que preferirem, porque ou vocês vão contratar, ou vocês têm a logística própria, ou contratar uma terceira, contratar uma homologada. Então, esse é o caminho, o comprador paga para o Mercado Livre paga para vocês, e vocês repassam para a sua logística. Um exemplo que esse comprador está na Barra Funda, já é uma região que é média da região de Osasco. Então, esse valor já seria um valor de R$ 13,90. É um valor um pouco maior.
E não, esse comprador é da região de Guarulhos. Esse valor já muda para R$ 15,90. Então tem essas 3 precificações distintas que vocês recebem para ajudar a custear esse custo de transporte que vocês terão. Isso para abaixo de R$ 79,00. Acima de R$ 79,00, vocês recebem uma bonificação de 10% em relação a esse valor. Então, ao invés de ser R$ 8,90, seria 89 centavos, R$ 13,90, 1,39 e R$ 15,90, 1,59. E aí, o Mercado Livre entrega essa bonificação para vocês para também ajudar a custear o transporte que vocês escolheram. E aí vocês podem falar, não, mas só esse valor de 10%, o que eu vou fazer? Eu vou ter que desembolsar um valor muito a mais. Uma grande estratégia que os vendedores utilizam é aumentar essa diferença do valor de frete dentro do anúncio, sabendo que o comprador não vai se importar de pagar R$ 6, R$ 7 a mais no produto para ter uma entrega no mesmo dia, para ter uma entrega rápida. Porque se você deixa para comprar alguma coisa rápida, é porque realmente você precisa daquele item rápido. Então, essa é uma estratégia que vocês podem utilizar para ajudar vocês a custear esse transporte. Isso a gente falou de regiões metropolitanas. O do meio é o Flex fora das regiões metropolitanas. E aí, todas as outras, né? Hoje, quando eu falo região metropolitana, a gente tem São Paulo capital, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Paraná, Bahia, Distrito Federal. São essas 6 regiões que a gente tem um Flex ativo hoje, esse Flex convencional. Fora isso, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Fortaleza, Goiânia e etc. Essa segunda precificação da segunda coluna. Então, abaixo de R$ 79,00 é um valor fixo, porque como você desenha esse polígono, não tem regiões próximas, médias e longas, porque é um polígono totalmente desenhado e customizado de acordo com a sua operação. Então, vocês recebem R$ 8,90 abaixo de R$ 79,00 e acima de R$ 79,00, vocês recebem R$ 4,90 para ajudar a custear a logística que vocês preferirem. E aí segue a mesma coisa do que eu acabei explicando do Flex dentro das regiões metropolitanas. Quando a gente fala de turbo, o turbo hoje só está disponível para a região central de São Paulo, então a gente não tem turbo nos outros estados. Isso é um projeto que a gente tem para 2026 para conseguir levar essa entrega rápida, essa entrega em 3 horas para outros estados, porém, agora em São Paulo, agora só está em São Paulo. E aí o turbo, a precificação também é diferente. Então, abaixo de R$ 79,00, vocês recebem R$ 12,00 para custear esse custo de transporte, e acima de R$ 79,00, vocês recebem R$ 7,90 para ajudar a custear esse custo de transporte. Matheus, por que esse valor que a gente é reembolsado em turbo é maior do que as outras operações? Turbo, a operação é uma operação totalmente diferente. Você precisa entregar muito rápido, você tem 3 horas para entregar, então é uma logística totalmente diferente, e as transportadoras que a gente trabalha ali, elas operam de maneira diferente esse turbo. E aí eu vou explicar um pouquinho mais para frente para vocês o que é o turbo. Na verdade, agora. Então, agora no capítulo 2, a gente vai passar um pouquinho sobre o que é turbo. Então, do Flex convencional, que eu passei para vocês, que é essa entrega no mesmo dia, no dia seguinte, desenhar um polígono se você estiver fora da região metropolitana. A operação de envios turbo é uma operação mais rápida ainda. Então, a gente sabe da necessidade de entregas rápidas, a gente sabe da ansiedade do comprador ali de receber os seus itens rápido, cada vez mais rápido. Então, a gente traz essa nova funcionalidade aonde vocês conseguem utilizar o envios turbo para fazer essa logística. Então, basicamente, como a gente trabalha hoje com o envios turbo? O envios turbo a gente não oferece em todos os horários, a gente não promete ali todos os horários, entregas de 3 horas, porque 56% das vendas que ocorrem das 9 a 56% das vendas, na verdade 52% das vendas que ocorrem até 8 quilômetros acontecem das 9 às 16. Então, esse foi um estudo que a gente definiu ali quais seriam os horários para a gente oferecer as entregas em até 3 horas. E é por isso que a gente elegeu essas 7 faixas de horário. Então, a primeira faixa de horário é às 9 horas da manhã. Tudo que foi vendido das 9 às 9h59 teria que ser entregue até meio-dia, e assim sucessivamente nas outras faixas de horário, com o último horário às 15h59. Então, se o comprador comprar às 15h59, ainda é para chegar às 8 horas. Fora isso, não entra mais nessa tabela de turbo. A gente lançou um projeto há um mês atrás, que é o turbo agendamento. Então,
você consegue comprar, o comprador consegue comprar esses itens para chegar até 3 horas dentro desse determinado horário, mas a partir das 16 horas, que a gente não oferecia mais turbo, a gente tem uma opção de agendar, o comprador tem a opção de comprar esse item, esse mesmo item, agendando para entrega no dia seguinte. Então, ele agenda para o primeiro horário, para a primeira tabela de horário, que é até meio-dia. Então, um exemplo, eu tenho esse item que ele é vendido em turbo. Chegou às 16 horas, não tem mais entregas em 3 horas. Mas o comprador olhou esse item às 18 horas, 19 horas. Ele vai estar, você deseja receber esse item no dia seguinte? Porque aí vai ter um prazo de até meio-dia para a gente entregar esse item. E aí ele consegue gerar uma taxa de conversão muito grande. Quando a gente fala desse novo agendamento, a gente já teve 40% a mais de vendas que a gente estava tendo em turbo por conta desse agendamento. Mostra a relevância que tem isso. Então, se eu compro um item que ele tem uma promessa para chegar das 10 a meio-dia do dia seguinte, eu já fico mais tranquilo em relação a isso. Porque se eu fosse comprar para chegar no mesmo dia, ele chegaria até 21 horas, que é o nosso prazo. Então, é um item de consumo rápido ali que vocês conseguem, os compradores conseguem agendar isso, e com isso está trazendo uma alta quantidade de vendas para o turbo em São Paulo. Como que funciona esse fluxo, né, de turbo? A partir do momento que vocês ativam Flex, que isso é requisito 0. Para ativar turbo, precisa ativar Flex. Não dá só para ativar turbo. Então, uma vez que você tem o Flex ativo, você consegue ativar turbo, todos os seus itens que estão em Flex são migrados automaticamente para turbo. A gente está mudando essas funcionalidades para 2026, vocês vão conseguir eleger quais são os itens que vocês vão desejar estar em turbo, mas por enquanto migra tudo. E aí migra tudo também tirando alguns requisitos. Então, se o item for maior que 50 quilos, ele não entra. Então, se ele for maior do que um lado, 1,5 metro de cada lado, ele também não entra. E a gente sabe que o envio turbo é rápido. Teoricamente, região de São Paulo seria feito com uma moto. A gente não consegue colocar um item de 60 quilos dentro de uma moto e prometer uma entrega em até 3 horas, por enquanto. Então, assim, são essas delimitações. O comprador, ele vai realizar... como que funciona esse fluxo, né? Então, a partir do momento que tem o envio turbo ativo, o comprador vai poder ver essa classificação de chegar até 3 horas. Vocês vão preparar esse pacote e disponibilizar para a transportadora para fazer essa entrega. Diferente do Envios Flex, não sei se vocês já chegaram a conhecer um pouco mais do Envios Flex, a partir do momento que tem ali uma coleta, a transportadora coleta no CEP-X, leva para o centro de distribuição dela, faz a distribuição para todos os CEPs da região e expede todas as motos com os pacotes referentes àquela expedição, àquele CEP. Porque isso ajuda a customizar tudo, porque eu passei em 15 vendedores diferentes. Então, tem 30 milhões de compradores diferentes. Então, a gente compila isso dentro de um lugar e leva ali para fazer as entregas. O turbo já é uma entrega porta a porta, que ele acaba sendo 1 para 1. Então, como o prazo é muito curto, a gente precisa ter essa venda, e a partir do momento que a gente realiza essa preparação desse pacote, que teria que ser ali em 30 minutos, máximo 1 hora, a gente tem as outras 2 horas para fazer a entrega desse pacote. E hoje, a gente tem algumas transportadoras homologadas que têm aplicativo próprio de nuvem de motoboys. Então, a partir do momento que tem essa venda, você consegue dar um aceite no aplicativo das transportadoras, e a partir do momento que você dá esse aceite, a transportadora sabe que ela tem que coletar esse envios turbo e entregar em até 3 horas. Isso acaba sendo muito bom para a gestão, tanto de vocês quanto da transportadora. Então, esse é um pouco do fluxo de como funciona o envios turbo. E aí, diferente do envios flex, você seleciona a zonificação que você deseja operar, ou do flex fora das regiões metropolitanas, que você ali aumenta e diminui o polígono. O turbo também é um polígono, só que diferente de 30 a 200 km que eu falei para vocês ali, de 30 ou 200 km, o turbo é um polígono de 8 km, porque a gente entende que em 8 km, esse horário de 3 horas é um horário ideal para realizar essas entregas. Então, segue a mesma lógica. Se o comprador estiver dentro desse raio que vocês desenharam, tem a opção de chegar até 3 horas. Se o comprador estiver fora, não tem a opção de chegar até 3 horas, mas tem a opção de chegar no mesmo dia, chegar no dia seguinte, despachar na agência, o carro de coleta vai vir passar, e aí segue todas as outras logísticas que a gente já comentou aqui hoje nesse webinar. Então, isso é muito importante reforçar,
que a gente tem essa convivência, né, com todos esses modais de envios, e o Turbo, ele tem que estar automaticamente ligado com a operação de Flex. Então, ativem Flex, ativem Turbo, principalmente nesse período de Peak Season. Peak Season, Black Friday, Natal. Esse momento na região, não na região de São Paulo, né, mas a gente fala de São Paulo porque é um grande polo que a gente tem de compras dentro do Brasil. Mas é onde realmente a gente precisa entregar cada vez mais rápido. E com isso, com essa funcionalidade, vocês conseguem garantir isso e garantir que o comprador sempre veja os seus anúncios ali em destaque por conta da tag de chegar a até 3 horas. E você vai ganhar relevância dentro do Mercado Livre. Você vai ganhar relevância dentro da plataforma, porque os seus anúncios sempre vão estar em destaque. E aí só tem que cuidar para realmente realizar as entregas em até 3 horas, garantir que a logística que vocês optaram consiga operar com esse envio até 3 horas, porque acaba sendo um pouco diferente do que a gente faz com envios Flex hoje, mas os benefícios são imensos. Então, quando você coloca ali a opção para o comprador, eu entrego o seu produto no mesmo dia, ou eu entrego em até 3 horas, 56% dos compradores preferem que o item chegue em até 3 horas. Então, a taxa de conversão, a adoção, quando a gente fala de Turbo, ela consegue ainda se superar a adoção de Flex, que é a entrega no mesmo dia, que já é muito boa. Então, ativem Turbo, que vai ser uma experiência muito boa, tanto para vocês quanto para os compradores, enfim, e aumentar a quantidade de vendas aí nesse período tão aguardado do ano. Hoje, como diferença, né, a gente trabalha com 2 etiquetas, então, Flex nas regiões metropolitanas. Fora das regiões metropolitanas tem uma etiqueta que vai ter descrito envios Flex. Então, essa etiqueta, ela vai ter ali a data que é para ser entregue esse pacote. E o Turbo, que gera uma diferença, porque o Turbo, além de você ter um destaque dentro da onde aparece todas as vendas da central do vendedor, onde aparece todas as vendas de todos os modais de envios do Mercado Livre, o Turbo vai estar em destaque em vermelho, porque ele entende que você precisa dar prioridade nesse pacote, precisa despachar esse pacote, porque senão ele não vai chegar em até 3 horas. E a etiqueta do Turbo também vem com, além a data de ser entregue, o intervalo que é para ser entregue. Isso para a logística, para o driver que estiver ali realizando as suas entregas de Turbo, saber que ele tem que entregar esse pacote até esse determinado período, para não gerar atraso. Isso é muito importante. E é muito importante vocês garantirem isso também com a logística que vocês estão trabalhando. Nem todas as transportadoras estão operando com Turbo na região de São Paulo. É importante vocês garantirem que vocês estejam com uma transportadora que operem. Principalmente ali, a gente tem ali uma landing page, onde tem todas as transportadoras. Hoje a gente tem 4 transportadoras que são premiums, que são transportadoras que a gente acompanha mais à risca ainda para garantir uma melhor experiência para vocês, onde elas entregam essas aplicações. Então, assim, garantam trabalhar com uma transportadora que realmente conheça do processo e esteja apta para realizar esse tipo de envios para vocês. Boas práticas, isso dentro da Peak Season, fora da Peak Season, é muito importante você manter a sua operação organizada para garantir que um pacote de Flex convencional, um pacote de Flex não entre com um pacote de Turbo, o prazo é diferente, e com isso ali você vai acabar gerando um delay nesse pacote de Turbo, entregando uma experiência não tão boa para o comprador. O ideal seria adequar essa preparação desse pacote dentro ali do intervalo de 30, máximo 1 hora, que a gente sabe da particularidade do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, onde é um caos ali depois das 5 horas da tarde de trânsito, de tráfego, e deixar para a gente 30 minutos para a logística entregar esse pacote para uma região ali um pouco mais densa, não é uma boa experiência, porque a gente acaba sufocando a parte logística. Então, prepare esse pacote o mais rápido possível, para despachar o mais rápido possível, para garantir que esse pacote chegue antes das 3 horas para o comprador. E, por último, que eu já reforcei, contratar uma transportadora que realmente conheça do processo, entenda do processo e ajudem vocês a alavancar esse processo, que é um processo novo, realmente é um processo muito diferente do que a gente já trabalha, porém, com os parceiros certos, a gente consegue desenvolver uma boa logística e estar muito preparado para tudo que a gente tem aí para esse próximo mês e o meio do próximo mês de dezembro.
Quando a gente fala de transportadoras homologadas, eu deixei um QR Code aqui, onde vão direcionar vocês para a landing page. A landing page, você vai filtrar o estado e a cidade. Tem muitos estados que realmente a gente não tem uma transportadora para indicar, a gente está trabalhando nisso, mas os principais estados ali você vai encontrar uma transportadora para te ajudar nesse período. Importante garantir, a relação entre transportadora e seller é uma negociação totalmente de vocês. O Mercado Livre indica, acompanha, estar perto dessas transportadoras para garantir que elas entregam o melhor nível de serviço para vocês, porém, o Mercado Livre não tem interferência de qual transportadora vocês têm que operar. Então, a gente indica, só que a gente não obriga vocês a trabalhar com essas transportadoras. Então, se não queira trabalhar com essas transportadoras, trabalhe com transportadoras que também compreendam e entendam do negócio para ajudar vocês a não capotar nesse período. E o capotar que eu falo é não entregar uma boa performance, deixar a sua reputação abaixar por conta de atraso, não entregar o seu turbo dentro do prazo. Então, é mais para garantir que realmente vocês trabalham com os parceiros corretos. A gente faz esse processo de indicação e a gente só indica essas transportadoras porque elas realmente cumprem com todos os benefícios, com todos os requisitos que a gente espera para que uma logística para que ela consiga entregar uma logística boa para vocês. E o Mercado Livre não assumir nenhuma responsabilidade com essa relação e com essa ligação. De novo, vocês têm ali total autonomia para escolher a logística que vocês preferirem, customizar o seu painel do vendedor da melhor forma que vocês quiserem dentro desse período. Quero começar com 5 pacotes por dia porque eu quero entender a operação. Isso vocês conseguem ter autonomia total para realizar isso. Não quero trabalhar de sábado e domingo, ou quero trabalhar de sábado e domingo nesse período de peak season, de Black Friday, de Natal, porque eu sei que vai vender muito. Vocês têm essa autonomia e continua tendo essa melhor experiência aí do Envios Flex. Tem aqui também, essa vai ser a FAQ que vocês vão identificar de transportadoras. E a partir do momento que vocês entrarem, fazem o filtro, cidade, estado, e aí consegue escolher a melhor logística que vocês preferirem. E é isso, galera. Ativem Flex, aproveitem todos esses benefícios que a gente trouxe. Alavanca de crescimento muito grande, para você conseguir ali, customizar a sua operação da melhor forma possível, aproveitar a entrega rápida, entrega até 3 horas, Peak Season, Black Friday, de novo, a gente trabalha o ano inteiro para isso, então aproveitem esses modais de envios que o Mercado Livre está oferecendo para vocês, porque é garantia de sucesso, é a melhor configuração, um parceiro correto, é garantia de sucesso porque a venda vem se você opera bem. Então, é isso, galera. Boa, Má. Aqui, pessoal, até pedindo para vocês, a gente vai enviar aqui uns links antes de nós começarmos a ler todas as dúvidas, tá? E nós vamos respondendo. Aqui, no caso, esse QR Code é a nota do nosso NPS, então, desta apresentação sobre o Envios Flex e Envios Flex Turbo. Eu vou enviar o link aqui e eu peço para vocês responderem, tá? Aqui a gente também vai enviar para vocês, que eu já vi que tem uma pergunta, né, se os webinars eles estão gravados. Esse webinar ele está sendo gravado e ele vai ficar disponível dentro da nossa central de vendedores Mercado Livre. Então eu vou enviar aqui o link para vocês, aonde constam as nossas outras gravações, onde nós tivemos um webinar também específico de Flex e Full, e tivemos ali sobre afiliados, clips, tem bastante coisa super legal. Então eu vou enviar primeiro esse link aqui para vocês. O QR Code reforçando é o do nossa nota de NPS, então dessa apresentação que o Má passou para a gente. Então eu vou enviar o link dele aqui também agora, e eu havia enviado anteriormente o linkzinho ali dos sites homologados, como o Má passou, tá bom? Então todas essas informações aqui, elas vão estar disponíveis para vocês, tá? Então começando aqui com a primeira dúvida, Má, do Jota. Como faço para ter uma transportadora homologada no Mercado Livre no interior? Já sou parceiro Mercado Livre como agência. Boa, eu estava até respondendo aqui, tem um link de um Forms, onde, para ser uma transportadora, primeiro, a gente precisa analisar se realmente aquela região tem o volume para ter uma transportadora. A partir do momento que tem esse volume, a gente identifica que essa transportadora preencheu esse Forms, o time de operação dá seguimento nesse processo. E aí a gente não tem ali todas as regiões
transportadoras, mas como a gente tem o Flex fora das regiões metropolitanas, a gente está começando a trabalhar com isso. Então, esse Forms é muito importante, que a gente vai tentar trazer ali para dentro, principalmente fora das regiões metropolitanas, que é onde a gente tem um déficit de transportadora. Então, São Paulo capital, a gente tem muita transportadora, mas a gente vai para o interior, a gente não tem tanta. Então, preenche o Forms, que aí o time para as próximas semanas deve entrar em contato ali para verificar se cumpre todos os requisitos para ser uma transportadora homologada. Boa, Má, obrigada. Eu vi que aqui a próxima pergunta veio em anônimo. Como faço para entrar no FU? Estou com 13 vendas já faz um mês. Pessoal, como aqui nós estamos falando sobre Flex, eu vou enviar aqui o link da FAQzinha de FU, tá? Então, vocês conseguem ter todas as informações a respeito de envios FU nesse próprio link que eu enviei aqui por último, tá bom? Aqui, seguindo para a próxima, em anônimo. No aplicativo Envios Flex, só tem para Android mesmo? Isso, hoje a aplicação do Mercado Livre como um todo, Mercado Livre para comprador tem Android e iOS, porém aplicativos de entrega como Envios Flex, Envios Extras, Logistics, que são os aplicativos de entrega, não tem para iPhone e não tem uma previsão. Isso é uma aplicação em geral, não é só a nossa aplicação de Envios Flex. Boa, Má, obrigada. A próxima que a gente tem aqui é do Fernando Costa. Por que não consigo mudar a postagem no mesmo dia? Não escolhi isso porque não consigo entregar no mesmo dia. E não consigo mudar. Estou perdendo pontos com atraso. Por que não consigo mudar a postagem no mesmo dia? Não escolhi isso. Primeiro, tem que verificar se realmente é operação de Flex está acontecendo isso. Porque se for operação de Flex, dentro do painel, preferências de vendas, você vai ter a configuração ali das zonas que você atende e vai ter a primeira tag. Você deseja realizar envios no mesmo dia? Sim e não. É básico. Então, sim, se você deseja oferecer, não se você não deseja. E essa configuração que vai mandar. Então, se você tem Flex ativo, é só você flegar, não deseja oferecer envios no mesmo dia, e ele vai prometer sempre para o dia seguinte. E aí, se for outra logística, aí eu não sei responder, mas com o Flex é só realizar essa mudança na flag. Boa, Má, obrigada. Pessoal, reforçando aqui, a gente tem mais de 180 pessoas presentes aqui conosco e ainda não temos nenhuma resposta sobre o NPS do evento, né? Então, se vocês puderem responder, são 5 perguntas super rapidinhas, e aí é só para a gente saber aqui quais são os próximos assuntos que vocês gostam também, se vocês gostaram dessa apresentação, se sentiram falta de alguma informação, se querem ver no detalhe mais alguma outra coisa. Isso é super importante, todas as informações que vocês preenchem, nós trazemos aqui para dentro de casa, e nós já tivemos aqui até pontos de melhoria, justamente com essas informações que vocês trouxeram, tá? A próxima aqui é do Edinaldo Alcântara. Estou há uma semana não vendendo nada. Por quê? Edinaldo, nós não conseguimos ter acesso à sua conta. O que eu peço para você verificar é se os seus anúncios estão corretos, como que você está performando, e aí até, pessoal, para todos aqui, vocês têm na conta de vocês o assistente, ele fica localizado no seu canto direito superior, como um assistente, e como uma bolinha flutuante azulzinha no seu canto direito inferior. Vocês podem perguntar qualquer coisa para o assistente que ele vai te responder. Isso seja do seu painel de vendas ou ali também de anúncios em específicos. Então, você, Edinaldo, pode até consultar pedindo ali para o seu assistente dar uma olhada na sua conta e ver o que ele poderia ajudar a melhorar, tá? Então, performance, se tem algum envio pendente, algum ajuste de anúncio, ele sempre vai estar ali para ajudar vocês. A próxima que a gente tem aqui é a da Daniele. Trabalho com um operador logístico terceiro. Todo o meu estoque fica armazenado em Serra, Espírito Santo, mas atualmente a nossa logística foi alterada para envios apenas em agências do Mercado Livre. Ainda com essa modalidade, posso entrar no Flex? Sim, pode entrar no Flex, e aí você vai oferecer o Flex dentro da região de Serra, que é uma ótima região para envios Flex. A gente tem muita oportunidade de compradores dentro dessa região. Então, aproveita, ative Flex, que eu tenho certeza que vai alavancar muito a quantidade de vendas. Boa, obrigada. A próxima aqui é do Valdecir. Quando faço a entrega com a própria estrutura, a taxa do Mercado Livre fica menor? Pergunto porque estou entrando agora e não tive essa informação na simulação. A taxa é fixa do Mercado Livre, então você tem uma taxa fixa para o anúncio. Eu não sei dizer a porcentagem, porém, com a operação de Flex, você tem ali uma bonificação que você recebe para ajudar a custear essa logística. Se você faz a logística por conta própria, esse valor ficaria com você.
Então, essa é a grande diferença do Flex com os outros modais. O Flex, você tem ali essa bonificação, e os outros você teria que pagar uma coleta, ou pagar armazenagem, etc. Então é isso. Boa, Má, obrigada. A próxima que a gente tem aqui é a da Crack Cola Comercial. O envio turbo seria na mesma transportadora que já faz o meu Flex? Se a sua transportadora fazer, sim. Eu não sei qual é a transportadora. Hoje nem todas as transportadoras fazem envios turbo, porém nessa landing page que a gente passou para vocês, as homologadas fazem, e as 4 primeiras ali é com certeza que você pode entrar em contato para realizar o envio turbo. Boa. A próxima é da Daniele Alves. Qual o raio de entrega a partir do meu endereço para que o envio seja Flex? O próprio Meli vai analisar o endereço do cliente e separar quais pedidos devem ir para o Flex e quais devem ser postados em agência? É isso mesmo. A partir do momento, se você estiver dentro da região metropolitana, é aquela zonificação que eu mostrei para você, onde você seleciona as zonificações. Se você estiver fora das regiões metropolitanas, é o polígono. E aí, se o comprador estiver dentro desse polígono ou dessa região que você elegeu para trabalhar, ele tem a opção de entrega no Flex. Se não, ela segue a opção via agências, que é a postagem desse pacote via agências. O próprio Meli, o próprio sistema já diferencia isso de acordo com a localidade do comprador. Boa, Má. Aqui tem outra da Daniele Alves também. O custeio do frete, seja de transportadora parceira ou com motorista contratado, continua sendo do Meli? Não é do Meli, o comprador paga esse custo para o Meli repassa esse custo para vocês, e vocês repassam esse custo para a logística que vocês preferirem. Esse é o fluxo. Boa, obrigada, Má. A próxima que a gente tem é da Palos. Boa tarde. Primeiro, obrigada pela explicação. Flex está disponível para pessoa física ou apenas para pessoa jurídica? Para a pessoa física também. Então, hoje você pode ativar. Certamente, pessoa física vai estar em Correios, mas você consegue ativar Flex, e mesmo em Correio você consegue lhe oferecer entrega no mesmo dia, turbo em 3 horas. E então, isso vira uma alavanca muito grande de crescimento para você, principalmente por ter ali uma conta CPF ainda, que aí, muito, muito próximo, essa conta tem uma conta grande por conta dos envios. Boa, Má, obrigada. A próxima que a gente tem aqui é do Edinaldo Alcântara. Tenho Full e Flex disponível nas contas, mas ainda faço entrega com o correio. Sobre o Full eu não posso passar muito para você, mas sobre o Flex, então ativa o seu Flex, que é a mesma mensagem que eu passei agora anteriormente, que o Flex é a alavanca de crescimento. Então, se vocês estão ainda em Correios, vocês ainda vendem pouco por conta do prazo de entrega. O prazo de entrega é muito grande. Então, se você ativar Flex, começa a oferecer entrega rápida. A partir do momento que você oferecer entrega rápida, você ganha destaque nos anúncios, e aí segue o caminho feliz de vendas, conversão, que a gente já conversou sobre isso aqui no webinar hoje. Boa, Má, obrigada. A próxima que a gente tem aqui é da Plaza Diesel. Tenho Flex ativo na minha conta, mas não tenho a opção de ativar o turbo. Por quê? Provavelmente você deve estar fora da região metropolitana de São Paulo, onde a gente consegue ativar turbo. Então, por mais que você tenha Flex, o turbo não está liberado para as outras regiões. E aí, com isso, certamente não vai aparecer para você. Boa. Aqui, a gente tem uma próxima da Tatiana Moreira. O envio turbo dá para escolher agência Mercado Livre ou a entrega é igual ao Flex com responsabilidade minha de entregar nesse prazo? E tem um mínimo de tentativas de entrega no Flex quando o cliente não está na residência? Tá, o turbo, ele não envolve as agências. O turbo é uma entrega que você vai fazer direto para o comprador. Então, esse pacote vai sair da sua residência e vai até o comprador. E é isso, eu acho que... Calma aí, deixa eu ver essa pergunta aqui. Aqui, quer que eu repita, Má? Quero. Então, aqui eu vou pegando a segunda parte dela. Tem um mínimo de tentativas de entrega no Flex Boa. quando o cliente não está disponível na residência? Boa. Normalmente as transportadoras fazem de até 3 a 4 tentativas. Então eu falo pelas transportadoras que isso é uma negociação que vocês vão ter, mas as transportadoras que a gente indica, elas já têm um fluxo muito bom. Então ela sempre tem um motoboy para fazer entrega e coleta naquele lugar. Então ela sempre vai realizar a tentativa, até que esse pacote, não sei, seja cancelado, enfim. Mas ela tenta entregar até finalizar essa entrega. Boa. A próxima que a gente tem aqui é do Juvenil Pinheiro. Referente ao raio de atendimento de entregas em até 3 horas, qual a distância que eu posso considerar da minha localização?
8 quilômetros. É máximo 8 quilômetros a sua localização, que você está estipulado dentro do Mercado Livre, está cadastrado dentro do Mercado Livre. E é isso. Se o comprador estiver dentro desse raio de 8 quilômetros, tem a opção de entrega de entrega até 3 horas. Fora, segue as outras logísticas, agências, correios, FU, etc. Boa. Aqui a próxima é da Daniela. Consigo fazer um teste para ver como funciona? Se ativar, depois tem a opção de desativar? Quando eu vender pelo Flex, a transportadora que eu recolher receberá a informação que eu vendi para que venham retirar o produto? Sim, se você trabalhar com uma transportadora homologada, ela vai pedir para você dar um aceite, que é um sistema homologado, um terceiro, mas é um sistema homologado MELI, que a partir do momento que tem um pedido, ela vai saber que tem um pedido para ser coletado. E aí já vai entrar na listagem de coletas dela. Então é importante garantir que trabalhe com uma transportadora homologada, que a gente indicou aqui, que são as transportadoras que estão aptas para realizar esse tipo. E sim, você consegue ativar e desativar Flex quando você preferir. É muito fácil, é um botão. Então você ativa, configura, você finaliza, enfim, fiz meu teste. Desativou para o próximo dia, já não vai oferecer mais. É bem customizável. Boa. Até aproveitando aqui o enredo que a gente falou de homologadas, tem uma dúvida que é aqui, só um segundinho que eu havia lido sobre muitas transportadoras ali homologadas em São Paulo não existem mais. Isso é revisto? Sim, é revisto, mas normalmente a gente está fazendo um programa de homologação e de indicação. Então, uma coisa vai ser homologar e outra coisa vai ser indicar. Então, essas transportadoras indicadas, a gente vai pegar essa listagem que a gente compartilhou aqui e vai indicar essa transportadora, mas a gente não vai ter a garantia que ela opere bem. Mas ela vai estar dentro da plataforma. E as homologadas, todas as homologadas que estão nessa landing page que a gente passou para vocês, estão funcionando, estão trabalhando. A gente faz visitas regulares dessas transportadoras, está presente regularmente nas operações, e aí a gente garante que dentro dessa landing page as transportadoras estão operando sim. Boa, Má, obrigada. Pessoal, eu peço para reforço aqui para vocês responderem o NPS, para a gente saber o que vocês estão achando, até quais as dúvidas que vocês gostariam que fossem mais abrangidas e tudo mais, tanto de temas de envios quanto outros, tá? Que isso é super importante para a gente leva aqui para dentro de casa. E aí, aqui aproveitando, nós temos mais 3 minutinhos, então eu vou ler as principais dúvidas, e aí depois a gente faz um resumão, pode ser, Má? Pode. Aqui a gente tem a próxima do José Miguel. Atualmente estamos sem o Flex, pois nossa região e categoria em atuação acaba sendo limitadas às empresas parceiras. Por acaso, vocês têm alguma para nos indicar? Estamos localizados no ABC, Ribeirão Pires. Não sei te dizer, entra na landing page, certamente coloca Ribeirão, ou coloca mesmo até as cidades vizinhas, bem vizinhas de Ribeirão, porque dependendo da negociação que vocês fizerem junto com a transportadora, atende. Porque a gente tem transportadoras que estão ali na região ali do ABC. Então, já seria uma ponte a menos ali do que pegar uma transportadora que é, enfim, de Jundiaí, que certamente não teria operação nessa localidade. Boa. A próxima que a gente tem é da Crack Cola Comercial. Depois pode falar um pouco mais sobre produtos perigosos, porque às vezes recebe a informação que o meu anúncio foi pausado por ser considerado um perigoso. Quem faz essa avaliação e como que eu posso negociar isso? Isso é feito de maneira automática. Hoje tem uma lista de domínios, dentro da vertical tem vários domínios, e aí domínios são subcategorias dentro do Mercado Livre, onde seu produto se encaixa. Então, a partir do momento que você está cadastrando esse produto, ele entra no domínio, tem que garantir que esse domínio, esse item esteja no domínio correto para que consiga vender. Então, hoje a gente tem mais de 4.000 domínios que a gente incluiu nesse projeto de itens perigosos, inflamáveis, etc. E aí, se seu anúncio está caindo quando você coloca, é porque você está linkando ele em alguma outra logística que não deve colocar. Então, a partir do momento que ativar Flex nesse anúncio, certamente não vai cair, porque dentro de Flex já vai estar liberado. Então, só cuidado para não ter esse produto que é perigoso em coletas, em agências, em FU, porque senão isso vai acontecer mesmo de derrubar o anúncio. Boa. A próxima que a gente tem aqui é da Daniela Paulino. Consigo escolher qual horário eu quero trabalhar com o turbo? Ou quando habilitar, vou ter que aderir todos os horários? Consegue, é totalmente customizável. Se você deseja operar com das 9 às 10, só para testar, você consegue apagar os outros horários.
colocar um pedido só para você sentir como é que funciona. Tudo isso você consegue administrar dentro do preferência de vendas, painel de vendedor, você consegue ajustar a sua configuração da melhor forma que você preferir. Boa, obrigada, Má. A próxima aqui é da Giovana. Boa tarde. Alguns itens não temos em estoque. Como coloco o tempo de preparo maior para poder enviar no Flex? Não é possível, você tem que ter o item para enviar por Flex, por ser uma entrega rápida. Então, se você não tem estoque, aconselho você não ativar Flex nesse item, porque senão vai ter uma venda, você não vai conseguir entregar, sua reputação vai ser afetada. Boa, Má, obrigada. A última aqui para a gente pegar é a do William. Boa tarde. Sobre a categoria de envios, coleta Mercado Livre, Full e etc. Qual a quantidade de vendas para entrar em cada categoria? Não tem uma quantidade mínima, varia muito de cidade para cidade, de localização para localização. Então, o que eu aconselho é, ative Flex, garanta ali que você consiga ter a maior quantidade de vendas ali no determinado período de tempo. A partir do momento que existir isso, tiver oportunidade, tudo é através de quantidade de vendas. Então, se você tem uma quantidade de vendas X, você vai ali começar a subir os patamares, que é ter uma coleta, depois entrar no fulfillment, e assim seguindo os patamares. Mas Flex é o início de tudo. Boa, Má, obrigada. A gente ainda tem aqui algumas dúvidas. Pessoal, eu vou enviar para vocês o link da nossa central de vendedores, a maior parte das dúvidas. Eu dei uma lida aqui por cima, tem todas as respostas ali na nossa FAQ principal, que a gente teve bastante dúvidas sobre Full, e nós temos ali também sobre a nossa parte de Flex e Flex Turbo. Então, eu peço para vocês darem uma olhadinha, realmente só para cumprir aqui o horário com vocês, porque nós havíamos proposto 1 hora, né, de apresentação e esse tempo de perguntas, mas agradeço a todos que estiveram aqui presentes conosco. Reforço que esse webinar que nós trouxemos, ele é justamente para vocês expandirem a mais a questão de envios, principalmente nessa época de final de ano, então Black Friday, até como o Matheus trouxe ali no comecinho do nosso webinar, nós brasileiros temos a urgência de ter o produto quanto antes, né? Então, muita gente aproveita essa época de Black Friday para garantir as compras de final de ano, os produtos ali que vão dar de presente no Natal, então aproveitem esse período. Ali na nossa FAQ também de Flex, tem as principais categorias que deslancham, então aproveitem também no começo do ano, tem muita questão de material escolar, tem a parte ali de autopeças, então muitos mecânicos acabam também fazendo esse tipo de compra e envio quanto antes, para que chegue ali, eles consigam automatizar o processo. Então aproveitem, é super importante isso para vocês, até para nós, o que vocês forem tendo dúvida, podem ir mandando, até como eu reforcei, esse webinar ele vai estar disponível dentro da nossa central de vendedores, então caso vocês queiram rever com calma, entender um pouco mais, voltar num detalhe também, fiquem à vontade, e aproveitem bastante, pessoal. Amanhã a gente tem a data do 11/11, então tem bastante coisa acontecendo, fiquem atentos à conta de vocês, até como eu trouxe, vocês têm ali o assistente para ajudar, então vocês podem perguntar para eles qual que é o envio que está pendente, o que vocês precisam fazer, se tem ali um turbo que vocês não viram, se tem um flex, se até a questão de quando que vocês têm que reforçar ali no full, para quem já tem o full, qual o pedido que está parado ali para ir para o correio, contem com essa ajuda do assistente, que é super importante e vai automatizar bastante para vocês ali nesse processo. Má, muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. Esse tempo é super importante para a gente profissionalizar cada vez mais os nossos vendedores, tirar essa dúvida. Obrigada por esse espaço aqui com a gente. Valeu vocês, gente. Boas vendas aí, boa Black. Tchau, tchau, pessoal. Boas vendas. Tchau, tchau, galera.